Boa noite. Vamos mais a uma aula de teoria da contabilidade. Vamos falar principalmente, quando nós olhamos lá as questões dos 3 exames que já foram realizados, de suficiência, principalmente dos bacharéis, e os técnicos também, embora a quantidade geralmente é um pouquinho menor, geralmente o foco de pelo menos 50% das questões está ligado aos princípios de contabilidade atuais, né? Então, os princípios de contabilidade que seriam da resolução 750 atualizados pela nova resolução, que antes chamavam princípios aceitos, né, de contabilidade, agora são princípios contábeis. Então, não se usa mais esse termo princípios geralmente aceitos, princípios... O termo que a gente usa são princípios contábeis, tá? Que são em cima de pressupostos básicos, que são parâmetros para as resoluções e para o dia a dia da contabilidade. Então é por isso que nessa primeira tela nós relembramos aqui o que foi falado na aula anterior, que são os princípios de contabilidade. Os mais importantes, os mais destacados, que sempre caem numa ou noutra questão do exame de suficiência. Então, relembrando, o princípio da entidade, ele trata do quê? O princípio da entidade, ele deixa claro que cada empresa, cada entidade, ela tem o seu patrimônio próprio. E esse patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio de outras empresas ou dos sócios. Ou seja, o patrimônio de uma entidade nunca se confunde com o patrimônio do sócio ou de outra entidade, pessoa jurídica. Outra coisa também, cada empresa tem o seu patrimônio, tem o seu grupo de ativo, passivo, e tem a sua diferença, né, entre o ativo e o passivo, que é o patrimônio líquido. O ativo é o conjunto de bens e direitos. Passivo, conjunto de obrigações, mas relativo aos capitais de terceiro. Então, o passivo está ligado ao capital de terceiros, que por sua vez deixar algum recurso na empresa para que ela possa tocar a sua atividade do dia a dia. Por exemplo, então, quando a empresa ela deve lá um passivo para um fornecedor, é porque há um recurso, um bem, quer seja um imobilizado, quer seja uma mercadoria, quer seja algum outro tipo de bem, e esse bem está fazendo parte do ativo desta empresa. E a diferença entre o ativo e o passivo, que é o patrimônio líquido, é o capital é o capital próprio, o capital dos acionistas, ou dos sócios, ou do proprietário, dependendo o tipo de empresa. Esse capital próprio também, ele, entre aspas, ele é um passivo. Por quê? A empresa, se ela fechar, a diferença entre o ativo e o passivo vai para quem? Vai para quem é dono dela, né? Então, vai para o acionista, ou para o cotista, ou para o proprietário. Então, o princípio da entidade deixa bem claro o seguinte, que cada empresa ela é um ente distinto dos outros. E ela tem o seu patrimônio próprio e ela tem que fazer o levantamento do seu patrimônio. Ou seja, tem que ter o seu balanço patrimonial e a sua demonstração de resultado. Quer seja, a gente até costuma falar muito o termo empresa, mas pode não ser uma empresa, pode ser uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG, né? Mesmo assim, ela também tem o seu patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo. O governo tem as suas demonstrações bem específicas, né? Que é a contabilidade pública, que aí é vista a parte das disciplinas de teoria da contabilidade, geralmente, e de contabilidade geral, mas sim é um foco bem específico e demonstrações específicas. Outro princípio, que é o princípio da continuidade, ele remete ao quê? Remete a entender que a empresa ela é criada e tem uma continuidade. As demonstrações contábeis, o balanço, a DRE e todas as outras, dependendo do porte que ela seja obrigada a ter, essas demonstrações contábeis elas são elaboradas de tal forma que se entenda que há uma continuidade na empresa, ela não se descontinuará repentinamente.
Por exemplo, se antes mesmo da publicação do balanço, mesmo após a data da elaboração da demonstração, né, balanço, DRE e outras mais, acontecer um evento ou que seja de tamanha relevância que haja descontinuidade, possa comprometer a continuidade da empresa, então isso vai ser registrado em notas explicativas. Então, esse princípio da continuidade é importante, né? Tanto é que qualquer política contábil que pode ser alterada no decorrer da vida da empresa, então, mudei um método de depreciação, eu tenho que falar, tenho que registrar. Isso está ligado a um princípio dessa continuidade e, inclusive, das comparações entre os balanços, né? Princípio da oportunidade. Então, toda vez que eu tenho uma informação que ela tenha integridade, que ela tenha confiabilidade e dentro do tempo da tempestividade, eu vou realizar o registro desta informação. É claro que toda a informação, todo fato contábil, ele tem que ser mensurável, né, em reais e tem que representar algum evento passivo de ser registrado, que transforme a posição patrimonial da empresa. Então, o princípio da oportunidade é o seguinte, resumindo, não deixe para registrar depois o que tem que ser registrado agora, né? Desde que a informação tenha integridade, tenha confiabilidade e esteja atendendo o critério também da tempestividade, ok? Princípio da competência. O princípio da competência, ele se refere a que todo o evento tem que ser registrado dentro do período a que ele acontece, ligado à competência. Então, o fato gerador de uma receita, por exemplo, a venda, com a entrega da mercadoria ou não, mas uma venda ligado ao custo dessa mercadoria, ele tem que ser registrado não quando acontece o recebimento dessa venda, mas sim no momento que aconteceu a venda. Qualquer transação, tomei um empréstimo, eu devo juros sobre esse empréstimo. Esses juros, além do valor original que vai estar registrado na contabilidade, pelo período a que compete, ele vai ser registrado, essa dívida, independente do pagamento ou não. Então, o regime de competência, ele é a base para a contabilidade fazer os registros, né, de todos os fatos administrativos, dos fatos contábeis, mensuráveis, dentro do período a que haja a competência do evento, né? Então, não se faz a contabilidade, não é elaborado um registro contábil com base no regime de caixa, tá? A base da contabilidade é o regime de competência. Estou falando bem resumidamente os pontos, trazendo à memória os pontos principais desses regimes. É claro que é interessante sempre ler à parte, né, as resoluções 750 atualizada pela 1280 ou 1280, se não me falha a memória. São os princípios da competência. Entrar no site do CFC, né, Conselho Federal de Contabilidade, e lá você digita lá cfc.org.br e resoluções e menciona lá o assunto, princípios de contabilidade. Aí já vai aparecer a resolução lá, né? Mas aqui vamos tocar nos pontos principais. Princípio da prudência. O princípio da prudência, você tendo parâmetros, então você nunca pode deixar um ativo supervalorizado, né? E nem um passivo subvalorizado. Ou seja, se eu tenho um item do meu ativo, né, e eu tenho parâmetros adequados, fidedignos, né, íntegros, que aquele item do meu ativo
vale menos do que está registrado na contabilidade. Então, eu vou reconhecer esta perda, eu vou reconhecer essa desvalorização, eu vou reconhecer essa redução de um ativo recuperável. Então, eu vou fazer o ajuste na minha contabilidade. Eu tenho um passivo. Então, o passivo está registrado a um valor X, mas eu não posso deixar de reconhecer toda a minha dívida lá no passivo. Se ela tem atualização monetária, se aquele passivo que de repente eu estava numa ação na justiça e a perda estava em 100 mil e de repente aumentou para 200 mil, eu vou registrar. Então, o princípio da prudência sempre quando você tiver num ativo entre o maior e o menor valor a ser registrado, resumidamente, né, será o menor valor que vai figurar no balanço. Ao contrário do passivo. O princípio da prudência, o passivo, se ele for entre o valor maior e o valor menor, você vai registrar o valor maior. Ou seja, é a prudência, tipo, eu não posso superdimensionar um ativo e subdimensionar um passivo. Ou só um lado ou só o outro. Porque isso vai demonstrar para aquele que lê as demonstrações contábeis que o balanço não está, que de repente a empresa está querendo enganar, né? Ela está querendo distorcer o resultado. E prudentemente eu vou registrar isso até de modo, entre aspas, conservador, para que amanhã, se eu precisar liquidar as minhas dívidas com o passivo, não haja uma surpresa, né? Onde a contabilidade tenha enganado durante algum tempo os olhos. Por isso que a contabilidade tem que seguir essa prudência. Para amanhã depois falar, olha, tem um ativo de 1.000 e tinha um passivo de 900. Só que na hora que precisou, a verdade é que de repente o seu ativo não conseguiu nem liquidar os 900. É mais ou menos esse conceito que é o conceito da prudência. Então, sempre entre ativo, maior e menor valor, menor valor. Passivo, entre maior e menor valor do item do passivo, você vai pegar o maior valor. Isso não é chutado, é claro, é sempre com uma análise dos itens, com base documentais, com base no mercado, né? Mas sempre de forma prudente também, coerente para fazer esse ajuste. Tá? O princípio do registro pelo valor original. Princípio do registro pelo valor original. Então, sempre quando eu compro um bem, um item, um ativo, ou eu vou integrar algum ativo através do registro contábil, eu sempre vou registrar pelo valor original. Comprei um estoque, comprei um item, fiz um investimento, quanto que eu paguei, quanto que estava no contrato, comprei imobilizado, né? Estou com o título, fiz um empréstimo, sempre pelo valor original. Tem uma dívida, qual é o valor original? Então, sempre o princípio do registro pelo valor original, porque o valor original é aquela base, vamos falar assim, documental que a entidade tem. Então, a contabilidade faz esse registro. Então, pergunta-se, então sempre o valor que figura no ativo e no passivo vai ficar registrado pelo seu valor original. Nunca vai ser alterado o valor? Não. Existe uma segunda hipótese que está aí na tela, que além do custo histórico, né, ou do custo original, este custo histórico, esse valor original que foi registrado, ele pode ser alterado, desde que seja nesses critérios aqui. Custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo ou atualização monetária. Então, cada item ele pode sofrer a variação do custo histórico. Ou seja, um item pode aumentar ou pode diminuir, dependendo, por exemplo, o custo corrente. Então, verifico que o custo desse item atual no meu ativo, ele é menor ou maior. E eu posso fazer esse ajuste
na minha contabilidade se ele for menor, por exemplo, no mercado. Ou seja, então, porque eu estou supervalorizando. Valor realizável é o valor de realização, praticamente é o valor, podemos falar de liquidação. Valor presente, quando eu tenho um item que de repente ele está subdimensionado, mais o valor presente, trazendo ele ao valor presente, fazendo através da matemática financeira, por exemplo, né? Trago ele ao valor presente e eu reconheço o valor presente. Valor justo, por exemplo, seria o valor de troca. Então, se eu fosse trocar esse item com algum outro item, por exemplo, eu vou pagar uma liquidação de uma dívida com um item da minha empresa por outro item que eu devo. Então, a pessoa usou. Qual é o valor justo desse item, né? Quais os valores justos? Né? Atualização monetária é você reconhecer uma variação, geralmente da inflação, né? Algum item, né? Algum índice que você vai ter que mensurar para atualizar a sua dívida ou atualizar um direito. Então, por exemplo, isso aí seria atualização monetária. Então, os princípios de contabilidade, princípio da entidade, princípio da continuidade, da oportunidade, da competência, prudência, registro pelo valor original, são 6 princípios importantíssimos, né? Que a gente tem que... na aula anterior, nós enviamos algumas telas para vocês, né? Onde falava detalhadamente tudo o que eu acabei de pincelar aqui agora para vocês. E por que é importante isso? Vocês vão perceber que nos exercícios que nós vamos resolver, que são questões extraídas do exame de suficiência, sempre o conhecimento desses itens são importantes e da base de contabilidade, vamos dizer, geral, né? Então, por exemplo, vamos lá no primeiro exercício que nós temos aí hoje à noite, que fala sobre, veja bem, ó, vamos voltar na tela, tá vendo? Ó? Registro pelo valor original. Você pode variar o custo histórico pelo custo corrente, pela atualização monetária, pelo valor justo, pelo valor presente, pelo valor realizável. E aí nós temos uma questão que caiu no exame de suficiência, a questão número 31 do segundo exame de suficiência de 2011. Então, aí relacione, tá? Relacione a base de mensuração na primeira coluna com a descrição respectiva na segunda coluna. Desculpem. Em seguida, assinale a opção correta. Então, nós temos na primeira coluna custo histórico, custo corrente e valor de realização e liquidação. Então, à medida que nós vamos lendo na segunda coluna as opções, nós vamos chegando e fazendo a amarração sobre com o item 1, 2 ou 3 da primeira coluna, para chegar a saber se é custo histórico, custo corrente ou valor de realização e liquidação. Então, vamos pegar agora aqui, na tela. Então, vamos lá, olha lá. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixas, que teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Então, quando nós estamos falando isso aqui, ó, nós estamos falando, a maioria está começando igual das frases aqui. Mas o X da questão aqui, se vocês verificarem, eu vou até sublinhar aqui, para você fazer uma relação do custo corrente, custo histórico, valor de realização, tem uns detalhes, algumas frases aí uma parte da frase que, olha, que nos dá a deixa. Então, se esses ativos fossem adquiridos na data do balanço. Vamos ler lá a segunda. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. Entregues para adquiri-los na data da aquisição. Vamos lá. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes
de caixa que poderiam ser obtidos pela venda em forma ordenada. Pela venda. Então, aqui nós estamos falando de um ativo, né? Custo histórico, custo corrente ou valor de realização? O que cada frase dessa está ligado? Qual tipo de custo? Então, a primeira, se a gente ver aqui, os ativos são reconhecidos pelos valores, como se fossem adquiridos na data do balanço. Então, como se fossem adquiridos na data do balanço, não pode ser o custo histórico, porque eu vou considerar o valor do meu item, do ativo, como se ele fosse adquirido na data do balanço. É assim que a primeira frase aí está mencionando no seu finalzinho. Então, como se fossem adquiridos na data do balanço, os ativos, não pode ser custo histórico, porque eles seriam avaliados como se fossem ao valor de compra, ao valor de entrada, ao valor de aquisição, ou ao valor justo, né? Ok? Então, nós verificamos aqui que a melhor alternativa que se encaixa também não é o valor de realização liquidação. A melhor que se encaixa é o custo corrente. Porque, olha, como se esses ativos fossem adquiridos na data do balanço, ou seja, como se esses ativos fossem adquiridos ao custo atual, ao custo corrente. Por isso que a primeira frase aí se encaixa melhor na coluna, no item 2 da coluna à esquerda. A segunda opção aí. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos, né? O equivalente de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. Então, aqui, qual é o valor justo? Qual é o valor caixa equivalente como se eu estivesse adquirindo o bem, considerando a data de aquisição? Na data de aquisição, o melhor parâmetro, aí no caso aí, é o custo histórico, porque ele está comprando, está adquirindo um ativo na data de aquisição, que é o seu valor. O custo corrente, nós já verificamos que seria a primeiro parágrafo aí, né? Primeira frase. Então, o que melhor se encaixa aí, como se fosse adquiridos na data de aquisição, o melhor que se encaixa é o custo histórico. Adquiridos na data do balanço, o melhor que se encaixa é como se fossem considerados ao custo corrente. E a terceira frase aí, os ativos são mantidos pelos valores em caixa equivalentes. As frases geralmente começam parecidas. Que poderiam ser obtidos pela venda em forma ordenada. Então, um item do ativo que eu vou avaliar, considerar o valor como se ele fosse considerado pelo seu valor de venda, eu não estou falando do custo histórico, eu não estou falando do custo corrente, eu estou falando do valor de realização ou liquidação. Por isso que a alternativa melhor aqui é a 3. Então, aqui a 3, a 2 e a 1, né? Ok? Então, aqui nós verificamos que, olha, custo histórico adquirido na data de aquisição. Custo corrente, como se fossem adquiridos na data do balanço. Ó, não é data de aquisição, não é o custo histórico, é o custo corrente. Qual seria o meu custo? Qual seria o custo desse estoque se ele fosse adquirido hoje na data do balanço? Nós estamos falando do custo corrente, como se fosse adquirido na data do balanço. E qual seria o valor? Eu estou falando em estoque, né? Embora aqui não fale, a questão ela não cita estoque. Tá? Mas pode ser o estoque como pode ser outro ativo. Qual seria o valor de realização desse ativo se eu considerasse o valor de venda, né? Seria o valor de realização ou liquidação, tá? Então, por isso que é importante na hora que você estiver lendo a questão, lá do exame de suficiência, leia com calma, veja
que está pedindo? Assinale a opção correta. Então, está para você fazer a relação, porque aqui fala no final, a sequência correta é. Se a sequência correta é, você tem que fazer aqui. E aí você vai pegando a parte que mais importante, que dá para você distinguir uma coisa da outra, o custo histórico do custo corrente ou o valor de realização. Tá? Então, a sequência correta é a numeração aqui, ó, 213. 213. Então, a alternativa correta é a alternativa letra A, na questão 31 do segundo exame de suficiência de 2011. Tá? Ok? Então, lê com bastante calma, até fazendo por dedução lógica, talvez nem conhecendo tão profundamente a resolução, que fala sobre o custo por registro do valor, pelo registro do item pelo valor original, né? Que seria um princípio. E mesmo que seja pelo custo histórico ou custo histórico, se baseando em outros tipos de custos, quer seja custo corrente, quer seja valor realizável, quer seja valor presente, quer seja valor justo, né? Quer seja atualização monetária, pela dedução lógica, pelas palavras, dá para fazer às vezes a correlação e entender e acertar a questão, ok? Vamos para a próxima questão, então. A questão 32 do exame de suficiência, ela cita o seguinte: em relação às características quantitativas das informações, a mensuração em relação às características qualitativas das informações contábeis, assinale a opção incorreta. Então, assinale a opção incorreta. Então, é importante a leitura com calma daqui. Então, vamos ver aí. A mensuração e a apresentação dos efeitos financeiros de transações semelhantes e outros eventos devem ser feitas de modo consistente pela entidade. Ok, até aí tudo bem. E mudanças em políticas contábeis somente são admitidas quando requeridas pela introdução de normas contábeis aperfeiçoadas. Opa! O problema é esse somente aqui, ó, nessa frase. Por quê? Vamos lá ao que está escrito. Ó, a mensuração e apresentação dos efeitos financeiros, na alternativa A, né? Dos efeitos financeiros de transações semelhantes e outros eventos devem ser feitas de modo consistente pela entidade? Sim. A mensuração, a medição, vamos dizer, e a apresentação dos efeitos financeiros, eles têm que ser registrados pela entidade, na contabilidade, e de modo consistente. O problema é depois dessa vírgula aí, ó. E mudanças em políticas contábeis somente, o problema é somente, ó, são admitidas quando requeridas pela introdução de normas contábeis aperfeiçoadas. Se não existisse a palavra somente, essa alternativa seria correta. Porque mudanças políticas contábeis, elas são admitidas se há alguma introdução, se há alguma alteração das normas contábeis aperfeiçoadas. Mas não somente assim. Eu posso, por exemplo, a empresa sem ter nenhuma edição de norma contábil, ela pode mudar o seu critério de valorização de estoque, desde que ela deixe isso registrado, seja a forma de mensuração correta, adequada, aceita, né? Mas de forma diferente de como ela estava fazendo anteriormente, e vai deixar isso claro nas notas explicativas, né? Pode, por exemplo, alterar o tempo de depreciação. Ela, por exemplo, fazia de um item, considerando 8 anos, e de repente esse item passou uma quantidade de anos diferente. Ela apurou, então, de repente, após passar alguns anos, ela mudou a sua forma de fazer
a depreciação, né? Ou seja, os parâmetros da depreciação de alguns itens, de repente, de valores relevantes. Bom, então, qualquer mudança de política, desde que ela seja correta, coerente e aceita pela norma, se for ou se houver, então ela tem que ser mensurada, ela pode ser feita. Então, não existe mudança de política contábil somente quando há introdução de norma contábil, né, nova, tá bom? Então, nós já mataríamos aí, a A é a opção incorreta. Mas vamos ler aí as que são corretas também, né? A B, as informações são relevantes quando podem influenciar as decisões econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou futuros, ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores. O que está falando aí? Então, as informações do balanço são importantes para os usuários do balanço, porque podem servir para estes usuários reverem algum cálculo, alguma projeção, alguma avaliação que eles tinham baseada no futuro, só que com os balanços atuais, com as informações, podem fazer a reavaliação, quer seja da empresa, quer seja de um cenário econômico e financeiro, quer seja de um investimento que estava para fazer ou está. Então, as informações, elas são importantíssimas. Então, não há nenhuma coisa incorreta nessa frase. Para ser confiável, a informação contida nas demonstrações contábeis deve ser neutra, isto é, imparcial. Ok, na letra C aí, né? Claro, a informação contábil ela tem que ser neutra e imparcial. E as demonstrações não são neutras se, pela escolha ou apresentação da informação, elas induzirem a tomada de decisão ou julgamento específico, visando atingir um resultado ou desfecho pré-determinado. Então, se algum contador ele não for neutro, não for imparcial, é a segunda parte desse parágrafo aí, ele pode fazer com que essas informações contábeis estejam distorcidas. E elas estando distorcidas na escolha, na forma da apresentação, elas podem induzir terceiros ou aquelas pessoas que estão se baseando nas informações contábeis, nas demonstrações, a tomar decisões que elas não tomariam. Outras decisões baseadas nas informações que podem estar erradas, né? Se elas não forem neutras. Então, o trabalho do contador ele tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro, né? Então, não há nenhuma mentira também não, né? Que as demonstrações, se elas podem não ser neutras, isso é uma verdade. Não é que elas devem não ser neutras, mas elas podem. Mas aí, nesse caso, é claro, né? Tem as punições e tudo. A letra D, uma qualidade essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é que elas sejam compreendidas pelos usuários. É verdade. Uma qualidade essencial é que, à medida do possível, os usuários das informações contábeis consigam, né, entender essas informações. Para tanto, presume-se que os usuários tenham um conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e também de contabilidade. E a disposição de estudar as informações com razoável diligência. O que está falando aí? Olha, a contabilidade, as demonstrações contábeis, elas têm que produzir informações essenciais e que os usuários possam entendê-la, né? Ou entendê-las. Mas não quer dizer que os usuários têm que ser leigos, não conhecer nada do ramo, não conhecer nem o que é um balanço, porque aí não tem como interpretar, não tem como analisar. Então, mesmo não precisa ser um contador, mas aquela pessoa que for analisar, que ver a demonstração contábil, ela tem que ter um conhecimento mínimo da estrutura do balanço. Se ela quiser fazer uma avaliação um pouquinho melhor do ramo de atividade econômica daquela empresa, ela tem que conhecer aquele ramo. Então, é isso que está falando. Também não está incorreto, não. Essa é uma afirmação correta, a letra D. Então, portanto, realmente só nos sobra a alternativa A da questão 32 de 2011, né?
está incorreta. E ela está incorreta somente por uma palavrinha, né? Que é a palavra somente. Ou seja, as políticas contábeis são admitidas quando requeridas pela introdução de normas contábeis, mas elas não somente são admitidas quando requeridas para a introdução de normas contábeis, né? Elas podem, sem ter uma norma contábil aperfeiçoada, uma nova norma contábil, pode haver uma alteração na política contábil da empresa, sendo que essa informação tem que ser dada na publicação do balanço, tá? Porque uma mudança da política contábil, existe uma coisa que é importante, é a comparabilidade. Eu comparar o resultado atual, o balanço atual, com o balanço anterior. E se houve alguma mudança na política contábil, então eu preciso saber para fazer uma comparação adequada, né? Ok? Vamos lá para a questão 35 do segundo, nós estamos na 32, né? Estamos pegando só as questões focadas na disciplina Teoria da Contabilidade. A questão 35 do segundo exame de 2011, ela diz o seguinte: em relação à aplicação do princípio do registro pelo valor original, assinale a opção correta. Ou seja, somente uma opção está correta. Alternativa A. Aplicação do princípio do registro pelo valor original implica que os ativos e passivos sejam registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa, não sendo admitidas outras bases de mensuração, tais como valor realizável, valor presente e valor justo. Opa! Nós queremos a frase que está correta. E o que está errado aí nessa alternativa A, nessa frase aí? Olha, está falando que o princípio do registro pelo valor original, quer seja ativos ou passivos, ele vai considerar o valor pago ou a serem pagos, o caixa ou o equivalente de caixa. E não será a questão do ativo, não haverá registro ou correção ou alteração desse registro, considerando os critérios: valor realizável, valor presente e valor justo. A primeira tela que nós passamos hoje, na aula passada, sim, um ativo ou um passivo, ele pode, não desrespeitando o princípio do registro pelo valor original, ele pode, esse custo histórico, esse valor original, ele pode ser, vamos usar um termo aqui, ajustado, né? Ou atualizado. Sofrer modificação, considerando custo corrente, atualização monetária, valor justo, valor presente, né? Valor realizável. Então, quando aqui fala não sendo admitida outras bases de mensuração, isso aqui é uma inverdade, ou seja, essa frase está incorreta, tá? Porque, sim, pode haver outra base de mensuração, tá? Além do valor que você paga, ou que você recebe, ou caixa ou equivalente. Okay? Letra B. Atualização monetária representa nova avaliação? Atualização monetária representa nova avaliação? Esquisito essa frase, né? Já no começo. Está falando que quando eu atualizo monetariamente, eu estou fazendo uma nova avaliação. Não, eu estou pegando uma avaliação, né, que tem lá de um item e estou só corrigindo ele monetariamente. Mas vamos dizer que, né? Então, a atualização monetária representa a nova avaliação mediante a aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda em um dado período, constituindo-se, portanto, em um descumprimento do princípio do registro pelo valor original. Se eu faço uma atualização monetária, quer seja eu considero ela como se fosse uma nova avaliação ou não,
quer seja não. Aí sempre vou utilizar um indexador ou algum outro elemento que vai ser base consistente da atualização desse valor. E quando eu faço isso, estou descumprindo o princípio do registro pelo valor original? Não. Uma das formas de você atualizar o seu item de ativo ou passivo é utilizar a atualização monetária, ou seja, trazer esse valor a um valor adequado, ou seja, corrigido monetariamente. Então, a atualização monetária, ela pode ser utilizada assim. Então, ela não é, quando está escrito aqui em um descumprimento do princípio do valor, do registro pelo valor original, né? Isso aqui está errado, porque não é um descumprimento, tá? Então, essa afirmação na letra B está incorreta. A atualização monetária representa o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período, não representando um descumprimento do princípio ao registro pelo valor original. Então, a letra B e a letra C dessa questão, uma está em oposição à outra, né? Uma das duas provavelmente seria a correta. Por quê? Uma está falando que a atualização monetária, a letra B, se for utilizada, está descumprindo, né, o princípio do registro pelo valor original. A letra C já está falando que a atualização monetária, que ela ajusta os valores originais, ou seja, com base no indexador ou algum outro item que sirva adequadamente para fazer a atualização monetária, ela está falando que está ok, está de acordo com o princípio do registro pelo valor original. E está mesmo, né? Nós vimos lá que uma forma de fazer é usando a atualização monetária. Então, a letra C, ela está correta, que é o que pede a pergunta. Assinale a opção correta. Então, a letra C está correta. Mas vamos ver lá na letra D. A redação atualizada da Resolução CFC 750/93, que trata dos princípios de contabilidade, feita pela Resolução 1282 de 2010, aboliu o princípio do registro pelo valor original, por estar em desacordo com as novas normas contábeis brasileiras convergentes às normas internacionais de contabilidade. Não, a Resolução 750, atualizada pela 1282/10, de maneira nenhuma aboliu o princípio do registro pelo valor original. Então, isso aqui é uma inverdade. Pelo contrário, mantém-se o princípio do registro pelo valor original. Então, a alternativa D também está errada. Então, a única que sobrou aí é a alternativa C, né? Ok? A alternativa C é a única que sobrou. Vamos à próxima questão. Redução ao valor recuperável de ativos. Se aplica a todos os ativos a seguir, exceto a ativo intangível, estoque, imobilizado, investimento em controlada. Então, redução impairment, redução ao valor recuperável de ativos. Se aplica a que ativos? Ativo intangível? Sim. Imobilizado? Sim. Investimento em controlada? Sim. Eu trouxe até aqui a resolução 1292/10, é claro, só uma parte, onde ela dispõe, e é bem claro que a questão do estoque são vários itens que não podem ser avaliados considerando redução ao valor recuperável de ativos. E lá ela deixa bem claro que o estoque não pode, porque o estoque não é redução ao valor recuperável de ativos. Vai ter uma norma brasileira, né, específica sobre estoque,
que lá trata do valor realizável do estoque e não redução ao valor recuperável de ativos. Então, a resolução 1292/10, ela é bem extensa, mas ela trata da norma brasileira contábil a 01, que são técnicas gerais. E especificamente fala sobre redução ao valor recuperável de ativos, que é perda por desvalorização, né? Logo quando ela começa, ela fala o seguinte, no item 2, ela fala primeiro no item 1 sobre o objetivo da norma, né? Aí são objetivos gerais da norma, e ela vai o alcance. Então ela fala assim, ó, no item 2, esta norma deve ser aplicada na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos. Ou seja, a norma que trata da redução ao valor recuperável de ativos, a 1292/10, ela fala o seguinte, olha, ela é aplicada exceto para alguns itens. Então, esse ajuste para perda por desvalorização de todos os ativos não vai se aplicar essa norma que é considerada redução ao valor recuperável. Então, ela fala assim, exceto para estoques. Então, a alternativa B seria a que não é aplicado redução ao valor recuperável de ativos, ou seja, impairment, né? Muito utilizado. Estoques. Mas tem outros itens também que ela não é aplicada. Então, ativos advindos de contrato de construção, ativos fiscais diferidos, ativos advindos de planos de benefícios a empregados, ativos financeiros que estejam dentro do alcance das normas do CFC que disciplinam instrumentos financeiros, propriedade para investimento que seja mensurada ao valor justo, ativos biológicos relacionados à atividade agrícola que sejam mensurados ao valor justo, líquido de despesas de venda, custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhia de seguros contidos em contrato de seguro dentro do alcance da NBC TG 11. Ativos não circulantes, classificados como mantidos para venda em consonância com a NBC TG 31. Ativo não circulante, mantido para venda e operação descontinuada. Então, a redução ao valor recuperado de ativos, pela resolução 1292/10, que é a base para a NBC TG 01, que trata do valor recuperável aos ativos, né, dos ativos, então, ela elenca os itens a que ela não se aplica, ou que não se aplica a isso aí, né? Então, eu só peguei essa... Achei interessante pegarmos a resolução e lermos na íntegra essa parte aí, né? E não só falar que a resolução 1292, no seu item 2, ela trata que não é aplicável a redução do valor recuperável de ativo, não é aplicada ao estoque, porque ele já tem uma resolução específica, né? E é considerando basicamente o valor, vamos dizer, de realização dele, né? Na maioria das vezes. Ok? Vamos lá então para uma outra questão. A questão 37 do segundo exame de suficiência de 2011. Em relação à aplicação ao princípio da oportunidade, assinale a opção incorreta. Então, vamos assinalar a opção incorreta ligada ao princípio da oportunidade. Então, alguma frase aí vai falar sobre o princípio de contabilidade, mas vai ter algum erro. Vamos ver qual que é. Então, alternativa A. Então, vamos ver. A falta de integridade e tempestividade, ó, duas características, que é princípio da oportunidade, está ligado também à tempestividade e à integridade. Tá? A confiabilidade no tempo correto. Então, a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância? Sim. Se uma informação íntegra e tempestiva na hora que eu for dar uma informação contábil, elaborar as demonstrações contábeis, se
não houver integridade e tempestividade, ou seja, se as informações não forem íntegras, se não for no tempo correto, então, o que vai acontecer? A informação contábil vai ter perda de sua relevância. Tá? Então, a falta de integridade, a falta de confiabilidade, de posição íntegra e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Ou seja, se não há integridade, não há intempestividade, não há relevância, né? Ou seja, não tem um dado confiável, não tem um dado íntegro e não tem um dado dentro do tempo correto, o que vai acontecer? Essa informação ela acaba sendo irrelevante. Tá? Então, alternativa não A não é alternativa incorreta, ela é a correta. Né? Alternativa B, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação, de forma a tentar equilibrar as duas qualidades. Ou seja, toda informação no balanço, ela que tenha oportunidade, que ela seja oportuna e que ela seja confiável, elas têm qualidades, ou seja, ela é qualidade, informação com oportunidade, né? Dentro da oportunidade, dentro da confiabilidade, ela é importante, ela tem qualidade para ser registrada. E sempre tem que haver o quê? O equilíbrio, ou seja, de forma a tentar equilibrar as duas qualidades, ou seja, sempre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Oportunidade ligado à integridade, né? Tempestividade, ok? Então, a alternativa B também está correta. Então, não seria a opção incorreta. Letra C. É necessário considerar que a confiabilidade tem prioridade em relação à tempestividade? Então, está falando que a contabilidade, né, tem prioridade em relação à tempestividade da informação produzida, sendo sempre preferível sacrificar a tempestividade em prol da confiabilidade? Não. As duas têm que, igual na frase anterior que estava correta, que a oportunidade e a confiabilidade tem que sempre tentar fazer o equilíbrio das duas qualidades, né, dos dois itens importantes na elaboração de demonstrações contábeis de informações a serem registradas. A confiabilidade e a tempestividade também são igualmente importantes. Não existe que uma é mais importante que a outra, que há prioridade, que havendo confiabilidade, a tempestividade não será nem olhada, não, e uma é mais forte que a outra, não, né? Tudo são uma série de fatores que tem que sempre equilibrar as qualidades. Então, não existe isso da confiabilidade ser mais importante que a tempestividade. Não existe isso que é preferível sacrificar a tempestividade a favor da confiabilidade, né? Okay? Então, isso aqui é a frase incorreta. Vamos lá na frase D, que é correta também. Esse princípio de contabilidade, que é o princípio da oportunidade, que é o preâmbulo que fala na questão, né? Ela fala sobre o princípio da oportunidade. Então, este princípio de contabilidade, entre aspas, princípio da oportunidade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Ótimo, tá certo. O princípio da oportunidade sempre está ligado a informações íntegras e tempestivas, né? Então, está correto, ou seja, o princípio da oportunidade, ele é parâmetro para a mensuração e a apresentação do quê? Dos elementos patrimoniais, ou seja, da contabilidade, a fim de que essas informações sejam adequadas, né? Ou seja, que elas sejam íntegras e tempestivas. Está ligado ao princípio da oportunidade. Tá ok? Então, a questão 37 também acabamos de resolver aí, né? Vamos agora
a questão 34. Conforme a NBC-TG, estrutura conceitual, para a elaboração e apresentação das DCs, para que um recurso controlado por uma entidade atenda ao conceito de ativo, é característica essencial o quê? Olha, então está falando, ó, um recurso controlado por uma entidade que, para atender ao conceito de ativo, ele tem como característica essencial, olha, essa palavra é importante, característica essencial. Então, um recurso, ativo é um recurso que está na empresa. Então, está falando, para que um recurso, né, de uma entidade, esse recurso, ou seja, esse ativo, né, ele atenda ao seu conceito, qual é a característica essencial? Para que eu possa falar, ó, aquilo lá é um ativo, aquele recurso é um ativo. Qual é a característica essencial de um ativo? Então, aí tem 4 opções, A, B, C e D. Entrega ou promessa futura de entrega de caixa ou outros ativos financeiros para aquisição? Entrega ou promessa futura de entrega de caixa ou qualquer outro ativo financeiro para aquisição, isso não é uma característica essencial de um ativo. Nós estamos falando na essência. O que um ativo é na sua essência? Vamos esquecer, ou vamos, bens de direitos, vamos lembrar, mas não existe essa hipótese aqui. Ele é um bem ou um direito. Mas o que é um bem ou um direito? Um bem ou um direito é um recurso que está à disposição da empresa, ou seja, é um ativo. Ok? Vamos lá. Letra B. Existência de documento que comprove o direito de propriedade da entidade. Ótimo. Você tem um documento que comprova o direito de propriedade da entidade. Então, a empresa, a entidade, ela tem um contrato, um documento que comprova o direito de propriedade. Mas isso, nós estamos falando alguma coisa que é característica essencial que define o ativo. Nós não estamos falando de um documento que comprove que eu tenho um ativo. Né? Nós estamos falando qual é a característica essencial de um ativo. Não é a letra B também. Existência de substância física, material e corpórea avaliada com base em documentação hábil. Isso aí é um ativo? É um ativo, mas não é característica essencial. Olha, eu tenho um bem corpóreo, né? Material, tem substância física e está avaliado, tem um laudo, né? Que ele comprova o valor contábil que está registrado. Ok, você tem um bem e tudo registrado bonitinho, com base documental, mas olha a questão está falando qual o recurso controlado pela entidade, para ele atender o conceito de ativo, qual é a característica essencial que ele tem que ter. Então, nós estamos falando em termos gerais, né? Não está falando de um item lá, do item do imobilizado, do item, um item físico que eu tenho na minha empresa. Nós estamos falando da característica essencial. Por isso que a alternativa D é a única que se encaixa. Porque um ativo, ele, como característica essencial, todo ativo ele é o quê? Ele tem a expectativa de geração de benefícios econômicos futuros para a entidade. A própria resolução do CFC, ela traz esse conceito aí. Ou seja, ativos são bens de direitos, ok. Mas todo bem de direito que a empresa tem, a característica do ativo é para que ele, olha, gere benefícios econômicos futuros. Então, por isso que você tem ativos na sua empresa, para que ele gere benefícios econômicos futuros. Por quê? Eu tenho um ativo numa entidade para ele me gerar receita. Eu tenho um ativo na minha entidade para que ele possa servir para atender o meu cliente, por exemplo, um veículo. Então,
mas sempre a característica do ativo essencial é para que ele gere benefícios econômicos futuros. Tá? Então, por isso que a única alternativa, todas que embora permeiam sobre o item do ativo ou definam alguma coisa que define o ativo ou represente o ativo, na alternativa A, B e C, o único item que trata de característica essencial de um ativo, enquanto recurso, né, é a letra D. Tá ok? Bom, vamos fazer uma pausa agora de uns 5, vamos voltar aí às 9h15, são 9h06 agora no meu relógio, né? Talvez tenha a diferença de um minuto aí. Então, mais ou menos dentro de 8 minutos, 9h15, nós retornamos para fechar mais algumas questões de exame de suficiência. Se baseando nessas questões, a gente acaba relembrando a teoria, fixando a teoria, e aí estamos melhor preparados, né, para essa parte de teoria da contabilidade no exame de suficiência. Então, até daqui a pouco. Aproveite aí para descansar um pouquinho e tomar uma água. Vamos à questão número 36 do primeiro exame de suficiência de 2012. Então, um profissional elaborar a escrituração contábil de uma empresa enquadrada e registrada no Simples Nacional deve deixar de elaborar a escrituração contábil uma vez que a empresa está dispensada diante do enquadramento tributário? Não, isso aí nenhum profissional pode deixar de elaborar a escrituração contábil, né? Mesmo que haja alguma disposição tributária falando não há necessidade de empresa de tal segmento, de tal porte, elaborar, apresentar as demonstrações contábeis, simplesmente apresentando, por exemplo, o livro caixa. Isso aí não cabe ao contador deixar, porque todas as empresas elas são obrigadas a ter o seu balanço de CDR, ou seja, a sua demonstração contábil. Não para fins tributários, mas para diversas outras finalidades. Quer seja a questão de uma falência, quer seja a questão do financiamento, quer seja a questão de apresentar efetivamente a posição patrimonial da empresa e quer seja efetivamente fazer a contabilidade. Fazer contabilidade é levantar no final, num determinado período, aquelas demonstrações contábeis. Não é só isso, é claro, né? Isso aí faz parte dos registros contábeis. Então, fazer registro de caixa, isso aí não é trabalho de contador, né? Ok? Então, a empresa deve observar o princípio da competência? Sim, né? Então, todo profissional, quando ele faz escrituração contábil, quer seja da empresa optante pelo Simples Nacional, quer seja microempresa, quer seja empresa de pequeno porte, quer seja o tamanho que for a empresa, ele tem que obedecer, sim, na escrituração contábil, o regime de caixa, ou regime de competência. Caso ele não siga o regime de competência, então não está fazendo contabilidade, né? Está fazendo alguma outra coisa, mas não a contabilidade correta e de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Deve observar, então, isso aqui ele deve observar o princípio da competência. Então, a letra alternativa B, né, é a letra, vamos dizer, correta aí, né? Alternativa C, deve observar o regime de caixa ou competência de acordo com o que for mais vantajoso para a empresa? Não. Não tem nada a ver com forma tributária ou não. A contabilidade ela tem que ser feita sempre pelo regime de competência. Então, e não fazer regime de caixa ou regime de competência e ver o que é mais vantajoso para a empresa. Porque não existe vantagem em fazer a contabilidade pelo regime de caixa. A empresa que ela faz toda a sua apuração contábil pelo regime de competência, isso de nada atrapalha a sua forma de tributação. Não haverá maior tributação, menor tributação, porque faz pelo regime de competência. Pelo contrário, as empresas que fazem as suas demonstrações contábeis baseadas, às vezes, só em movimentação de fluxo financeiro e não tem um levantamento contábil adequado, de repente elas podem
acabar até pagando maior imposto. Por exemplo, quando não pode ou serem prejudicados, por exemplo, não pode haver distribuição de lucro se não houver a comprovação contábil que há aqueles lucros, a não ser se tome por base um lucro presumido. Mas uma empresa que tem a rentabilidade muito alta, o lucro é muito alto, fica amarrado a essa distribuição de lucro por falta de documentação contábil. Então existem vários argumentos aí, mas independente de qualquer argumento, a contabilidade pelo regime de competência, ela vai apresentar um balanço patrimonial e uma DRE que apresentam a posição, né, patrimonial da empresa, considerando o período adequado a que todos aqueles ativos, passivos, patrimônio líquido, resultados se referem. E aí os números e a posição ela tende a ser mais realista o possível, né? Alternativa D, deve observar o regime de caixa? Não. Um profissional não deve observar o regime de caixa. Então, a única alternativa que ele está ligado a estar correta, né, ao profissional, o que ele deve, é a alternativa B, que deve observar o princípio da competência. Só um minutinho, deixa eu pegar a caneta aqui. Opa, caiu a caneta nossa aqui. Vamos à próxima questão, a questão 37. Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. Portanto, não é finalidade desta norma brasileira o quê? Então vamos lá. A NBC, que trata da estrutura conceitual, que referente à elaboração e à apresentação das DCs, ela estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e apresentação, destinada a usuários externos. Então, com base nisso, não é finalidade dessa NBC o quê? Então tem alguma, portanto, não é finalidade. Então, qual é a alternativa que apresenta-se como alguma coisa que não é finalidade da empresa, né? Ou da NBC, melhor falando, né? Então, portanto, não é finalidade dessa NBC. Apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, preparadas em conformidade com as normas. Olha, se a NBC, que trata da estrutura conceitual, da preparação e elaboração das NCs, que servem para os usuários externos também, ela vai apoiar os usuários das demonstrações contábeis, alternativa A, na interpretação de informações que nelas estão contidas. Foram preparadas de acordo com as normas. Então, é finalidade sim da NBC, isso aí. A alternativa A trata da finalidade. Nós estamos vendo com a alternativa que não é finalidade dessa NBC, que representa uma não finalidade da NBC. Letra B. Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com as normas? Também, né? Se ela vai fundamentar para a preparação e a elaboração das demonstrações contábeis, elas irão servir, né, como finalidade também. O auditor independente é um usuário externo? Sim, ele vai ser um usuário, ou seja, alguém que vai avaliar e vai verificar as demonstrações contábeis. Então, auxiliar os auditores a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com as normas? Sim, as normas, né, elas servem como parâmetro para que as demonstrações sejam feitas de formas fidedignas, de formas adequadas. Isso aí, de alguma forma, auxilia os auditores a chegarem à sua opinião
sobre a conformidade das demonstrações contábeis. Se não houvesse norma, ninguém teria que seguir, né, a norma. Não há norma, né? E aí, no caso do Brasil, a norma é escrita, a norma está, vamos dizer, gravada, redigida, aprovada ou publicada. Tá? Então, a alternativa B também está correta. A finalidade dessa NBC é dar suporte aos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis na aplicação das normas e no tratamento de assuntos que ainda não tiverem sido objeto de normas? Sim, a NBC ela dá suporte, né, para que quem elabora as demonstrações contábeis possam ter uma norma aplicável, né, ou seja, possam ter parâmetros, né, para tratar de assuntos, inclusive que às vezes não estejam dispostos pontualmente na norma, mas ela dá as diretrizes específicas e gerais que podem servir de algum ponto que, de repente, até não está bem profundamente ou bem pontualmente citado na norma. Então, a norma ela tende a conduzir os contadores a que façam demonstrações adequadas. Não é finalidade dessa norma da NBC, né, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, definir normas ou procedimentos para qualquer questão particular, né, sobre aspectos de mensuração, divulgação ou de publicidade. Então, realmente, não é finalidade da norma definir normas ou procedimentos sobre questões particulares, né, sobre aspectos de mensuração, divulgação ou de publicidade. Então, a norma ela não vem com essa finalidade específica de tratar sobre uma questão particular sobre aspectos de mensuração, divulgação ou de publicidade. As normas brasileiras técnicas gerais não, né? Definir normas ou procedimentos para qualquer, né? Para qualquer questão particular. Então, não é para qualquer questão particular, não. Ela pode até ter uma ou outra, mas qualquer questão particular, sobre aspectos de mensuração, esse detalhamento, como mensurar, como divulgar a publicidade, não. Por exemplo, ela vai falar sobre mensuração, a norma, mas como mensurar o aspecto específico, particular, como mensurar um ativo mobilizado, a norma não vai citar, né? Ela não vai entrar nesse detalhe, né? Então, por isso que, portanto, não é finalidade dessa norma, a letra D, definir normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração, né, divulgação ou publicidade. Questão 38. Uma sociedade empresária recebeu uma subvenção governamental destinada a compensar as despesas com contratação. Então, vamos já riscar aqui, subvenção governamental. Destinada a compensar as despesas com contratação, treinamento e manutenção de uma quantidade mínima de empregados durante os 3 primeiros anos de funcionamento. Então, a empresa recebeu do governo uma subvenção para eventuais despesas que ela vai ter com contratação, treinamento, manutenção de uma quantidade mínima de empregados. O recebimento dessa subvenção se deu em mediante depósito em conta corrente. O recebimento da subvenção se deu mediante depósito em conta corrente de livre movimentação, no momento da assinatura do protocolo com o governo do Estado. De acordo com a NBC-TG 07, então existe uma norma brasileira específica, que é a 07, que trata sobre subvenção e assistências governamentais. O valor recebido pela empresária deverá ser reconhecido imediatamente no patrimônio líquido na conta de reservas de incentivos fiscais, reconhecido imediatamente no resultado do período e, uma vez apurado o resultado, registrado na conta de reserva de incentivos fiscais,
Registrado no passivo reconhecido como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática. Registrado no patrimônio líquido e reconhecido como receita ao final do período em que deverão ocorrer as despesas que pretende compensar em base sistemática. Então vamos lá. Reconhecido imediatamente no patrimônio líquido na conta de reserva de incentivos fiscais? Não porque é uma subvenção que a empresa, ela, por exemplo, ela não foi pagar o imposto de renda, como algumas fazem, né, principalmente em alguns estados, e pagam uma parte destinada aos incentivos fiscais. Não, essa empresa não está nessa característica. Essa empresa, ela recebeu do governo subvenções, ela recebeu dinheiro, porque está falando que houve um depósito em conta corrente, ela recebeu dinheiro e assinou um protocolo. Protocolo é o quê? São intenções, né, onde fica registrado o que a empresa irá fazer com esse dinheiro recebido. Então, ela recebeu um valor e ela tem protocolo de intenções do que ela tem que fazer. Esse valor que ela recebeu é uma receita a longo prazo. E essa receita a longo prazo está bem claro aqui, que falou que é destinada a compensar despesas com contratação, treinamento e manutenção de uma quantidade mínima de empregados durante os 3 primeiros anos. Então a empresa, mediante um protocolo com o governo, recebeu dinheiro, que vai ser considerada uma entrada para ela, uma receita a longo prazo, mas que ela vai ter gastos com treinamento, manutenção de empregados. Então existe um protocolo que a empresa se compromete a parte dessa receita, ou essa receita, porque ela não fez nenhum esforço, entre aspas, né? Mas esse dinheiro que ela recebeu do governo, a gastar com o quê? A pagar o quê? Entre aspas, uma folha de pagamento, manutenção de empregados. Quer seja a despesa da contratação, da seleção, do treinamento, né? A manutenção desses empregados. Então, durante 3 anos, o governo fez. Com qual intenção? Com a intenção que essa empresa ela possa, nos seus primeiros anos de vida, se estabilizar, né? E aí, sim, manter funcionários empregados. Ou seja, é uma forma, ao invés de dar dinheiro diretamente às pessoas, mas dar o dinheiro numa empresa onde ela gere um benefício para a sociedade. Por isso que houve uma subvenção aí. E esse valor que foi recebido lá, que ele na contabilidade se debita, vamos dizer assim, na conta caixa, por ele ter entrado lá em caixa ou bancos, ele é creditado à contrapartida na conta do ativo do passivo não circulante, como se fosse uma receita a longo prazo. E as despesas correspondentes a essa receita, ou seja, a finalidade desse dinheiro que a empresa ganhou como subvenção, essa despesa, à medida que ela for acontecendo, ela vai sendo apropriada no resultado, a despesa, e parte desse dinheiro, dessa receita, né, passivo não circulante, a longo prazo, né, que vai ser reconhecido também no resultado, tanto esse dinheiro quanto a despesa correspondente. Ah, mas como é que é feito? Então, qual é o parâmetro? Qual é a base? Então, existe uma resolução que trata da NBC TG 07, que fala sobre subvenção e assistência governamental, que lá cita o procedimento como a contabilidade deve efetuar esse registro. Por isso que a alternativa era a alternativa letra C, tá? Então, você não reconhece no patrimônio líquido como já fosse uma reserva de incentivo fiscal, por quê? Não é a reserva que entra o dinheiro puro, esse dinheiro está ligado a despesas que a empresa vai ter. Então, esse dinheiro que entrou como subvenção, ele vai ficar no
passivo, registrado no passivo reconhecido como receita ao longo do período. E então vai estar lá, que nem eu falei, no passivo, e vai sendo apropriado à medida que vão acontecendo essas despesas com a finalidade que teve, que é a contratação, treinamento e manutenção de empregados durante os 3 primeiros anos de funcionamento, tá bom? Então, vai ser um passivo conhecido como a receita ao longo do período, né? Tá ok? É claro que parte vai ser curto prazo apropriado, né? Passivo a curto prazo, como são 3 anos, parte será a longo prazo, ou seja, durante os 3 anos, até 12 meses, parte dessa receita, passivo circulante, acima de 12 meses, passivo não circulante. E as despesas vão sendo apropriadas à medida que vão acontecendo, no caso aí de contratação, treinamento e manutenção dos empregados, ok? Vamos para a próxima questão, é isso aí, não pulamos não, é a 29, agora uma questão que caiu, a questão um pouco extensa, né? Por isso que nós colocamos em dois slides, a questão 29 do primeiro exame de 2012, do técnico em contabilidade. Mas poderia cair, que nem nós falamos, sempre a questão que cai no técnico, ou a maioria das questões que caem no bacharel, elas podem cair num ou no outro no exame, né? De acordo com a NVC, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, classifica as situações a seguir em erro de período anterior, mudança na política contábil ou mudança na estimativa contábil. Então, está falando o seguinte, existem 3 eventos e cada evento você vai classificar como como erro do período anterior, 2, segundo evento, mudança na política contábil, 3, mudança na estimativa contábil. Então, existem 3 itens aí. Cada um desses itens nós vamos ter que verificar se é erro de período anterior, mudança na política contábil ou mudança na estimativa contábil. Então, vamos ler o primeiro item. Em 28 de março de 2003, uma empresa adquiriu um equipamento e, a partir de um estudo, estabeleceu que a vida útil deste bem seria de 8 anos. Ao fazer a revisão das demonstrações contábeis do ano de 2010 para publicação, verificou-se que o responsável pelo controle do sistema de patrimônio imobilizou o bem e atribuiu a vida útil de 10 anos. Olha, a empresa adquiriu um equipamento em março de 2009 e lá começou a fazer a depreciação, considerando que esse bem teria 8 anos. Então, ela fez uma depreciação considerando a base da depreciação como se fosse 8 anos. Quando foi em 2010, ela foi elaborar a demonstração, ou seja, no final do ano seguinte, ela já tinha fechado a demonstração de 2009, porque ela comprou o bem em março de 2009, já fechou o balanço de 2009. Quando foi fechar o balanço de 2010, foi feito um critério aí de revisão e verificou-se que a base de depreciação que estava vindo lá desde 2009, considerando um período de 8 anos, na verdade não seriam 8 anos, seriam 10 anos. Isso significa o seguinte, que a depreciação de 2009, considerando que a base estava inadequada, estava de 8 anos, quando na verdade seria em 10 anos, né? Isso aí verificou-se que o quê? Que então a depreciação de 2009 não estava refletindo a realidade. Na verdade, ela foi feita uma depreciação a maior, porque se eu reduzir o período para 8 anos de depreciação, ao invés de 10, eu estava depreciando um valor maior, considerando que no final de 8 anos, praticamente zeraria o meu bem, ou seja, em termos de valor depreciável. Mas agora não, são 10 anos. Quando acontece isso, ao fazer a revisão das demonstrações contábeis do ano 2010 para publicação, verificou-se que o responsável pelo controle do sistema de patrimônio imobilizou o bem e atribuiu a vida útil de 10 anos. Então, na verdade, foi o seguinte, né? Até eu acho que eu inverti, mas
Inverti só a quantidade, o raciocínio é o mesmo. Na verdade, quem imobilizou o bem, ele considerou uma vida de 10 anos, uma vida maior. Quando, na verdade, esse bem seria para ser depreciado em 8 anos. Então, é o inverso. Como eu estou considerando um valor maior, quem imobilizou o bem, ele atribuiu uma vida maior, um período. Então, a depreciação foi feita a menor, ao invés de maior, né? E, então, na verdade, em 2010, teria que fazer uma correção aí, porque o período de depreciação é de 8 anos. Então, quer seja maior ou menor, quando verifica-se que, por exemplo, um bem, a depreciação seria 8 anos, quando, na verdade, o cara registrou por 10 anos, registrou errado. Então, está sendo feita a depreciação errada. Então, isso aí eu tenho que fazer um ajuste referente ao exercício anterior. Então, é erro de período anterior. Então, o I aí, o 1, seria o primeiro erro de período anterior, né? Não se encaixa em mudança na política contábil, porque houve um erro efetivamente, né? Erro de período anterior. Vamos lá. Item 2. De acordo com a NBC, os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois ou menor. Suponha que esta norma seja alterada e passe a determinar que os estoques devam ser mensurados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente. Olha, gente, a empresa estava avaliando, mensurando o seu estoque pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. E aí ela mudou a política contábil. Ela suponha que esta norma seja alterada e passe a determinar que os estoques devam ser mensurados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente. Então ela mudou o critério, a política contábil de valorização do estoque, ou de mensuração do estoque, melhor falando. Ou seja, ao invés de ser o valor de custo ou valor realizável líquido dos dois o menor, ela mudou para custo de aquisição corrigidos. Então, como ela mudou aqui, ela mudou para o custo de aquisição corrigido monetariamente, ela fez uma mudança na política contábil. Tá? Então, aqui seria, vamos dizer aqui na ordem aqui, o primeiro item, erro de período anterior. Segundo item, mudança na política contábil. A questão continua, tá? Não cabia numa tela só. Uma determinada empresa adotou até a data de elaboração das demonstrações contábeis, em 31/12/2010, um método de depreciação baseado na vida útil estimada dos bens. Então, em 2010, o método de depreciação era a vida baseada era a depreciação considerando a vida útil dos bens. Em 2011, a empresa elaborou um estudo alterando seu processo produtivo e definiu que determinadas máquinas deveriam ser substituídas após a produção de um determinado volume de produção, alterando dessa forma o padrão de depreciação destas máquinas, que passaram a ser depreciadas de acordo com o volume de produção. Então, em 2010, a empresa fazia a depreciação se baseando na vida útil dos bens. Mas em 2011 não era mais a vida útil dos bens, mas era a capacidade produtiva, né? Então ela determinava que havia um volume de produção para cada máquina. Então, de acordo com o volume da produção, ela depreciava mais ou menos a máquina, e não considerando exatamente o tempo de vida útil das máquinas. Então, nesse caso, ela fez uma mudança de estimativa contábil. Ela considerava que as máquinas seriam depreciadas pelo tempo de vida útil. E depois ela alterou para que elas fossem depreciadas considerando o custo, o volume da produção, a quantidade, a capacidade produtiva de cada máquina. Então, isso aí gerou uma mudança na estimativa contábil. Então, praticamente chega
nós temos a ordem, é quase a ordem que estava no começo, por coincidência, né, que era essa ordem aqui, ó, no início, no preâmbulo da questão, praticamente foi a mesma ordem, ó, conforme caso seja o caso. Então, A1, erro do período anterior, A2, mudança na política contábil, e A3, mudança na estimativa contábil. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Vamos para uma outra questão. Em relação ao valor depreciável e ao período de depreciação, conforme a NBC 27, que trata do ativo mobilizado, é correto afirmar que a depreciação, mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil, a reparação e a manutenção de ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo? Então, a depreciação é reconhecida. Então, vamos só olhar aqui, ó. É correto afirmar que. Então, nós vamos atrás de uma frase que esteja errada em sua afirmação. Então, vamos lá. É correto ou incorreto? É correto ou incorreto que a depreciação é reconhecida, mesmo que o valor justo do ativo, você tem um valor justo do ativo, exceda o seu valor contábil. Então, você tem um valor contábil e o valor justo está acima do valor contábil. E desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil, então você tendo um valor justo de um item maior que o seu valor contábil, mas o valor residual que é o valor original, se for corrigido, menos a depreciação. Então, se você tem um valor contábil, o valor residual for menor que esse valor contábil, ou seja, o valor original, vamos dizer assim, há uma diferença. Há um valor ainda a ser depreciado. Ou seja, valor contábil, valor residual, que é a diferença. Então, existe valor residual. Ou seja, existe um valor que pode ser depreciado ainda, é reconhecido a perda. Mesmo que o valor justo seja maior. Eu continuo fazendo a depreciação, é isso que está falando a frase. A reparação e a manutenção de ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. Sim, está correto. Eu reconheço a depreciação e a parte 2 desse primeiro item aí, que é a letra A, que também fala que não quer dizer que se eu fizer uma reparação, uma manutenção numa máquina, eu paro de depreciar, né? Então, a reparação e a manutenção de um ativo não evitam, a necessidade de depreciá-lo. Então, está correto aqui. Então, está correto. A obsolescência técnica ou comercial, então, um item, né, do imobilizado, nós estamos falando da norma que fala do imobilizado, né? Então, a obsolescência técnica do imobilizado, obsolescência comercial proveniente de mudanças ou as melhorias na produção, ou a mudança na demanda do mercado para o produto ou o serviço derivado do ativo, não são considerados na determinação da vida útil do ativo? Claro que são. Uma empresa, para determinar a vida útil de um ativo, ela vai ter parâmetros. Esses itens aqui podem ser parâmetros para determinar a vida útil de um ativo. Por exemplo, a obsolescência técnica ou comercial. Então, eu tenho uma máquina, de repente ela produz tanto, né? E tem a capacidade produtiva, uma previsão de 10 anos que ela vai continuar produzindo. Mas acontece do lançamento de uma nova máquina que, de repente, ela deixou a minha obsoleta. E vai haver a necessidade, inclusive, da troca dessa máquina na minha empresa por uma nova. Então, a perspectiva de produção dessa máquina que eu tinha, que era de 10 anos, ou 15, ou 8, ela se altera se houver uma obsolescência técnica da máquina, por exemplo. Então, nós estamos considerando uma máquina. Ou um computador, né? Então, hoje em dia, os computadores, geralmente as empresas utilizam, às vezes, um parâmetro de 5 anos, que é o aceito pela Receita Federal, por exemplo, sem nenhum laudo. Mas, às vezes, antes de 5 anos, aquele computador já está obsoleto. Tem que ser trocado aquela peça.
de acordo com a evolução. Então, a obsolescência técnica, comercial, mudança ou melhorias na produção, mudança na demanda do mercado para o produto ou serviço derivado do ativo, eles são considerados, sim, na determinação da vida útil. Então, essa palavra aqui, não são, né? Não, se tirasse essa palavra, aqui estaria correto, né? Então, esses itens são considerados na determinação de vida útil de um ativo. Agora, como está escrito, não são considerados, a obsolescência técnica, comercial ou qualquer item de parâmetro no mercado para avaliar o meu ativo e reestimar, de repente, a vida útil ou estimar já desde o início, se eles não são considerados, está incorreto. Então, essa frase ela está errada, ó. Então, é incorreto afirmar que. Então, a letra B está incorreta. Então, é a alternativa que ele está pedindo para você achar. Porque ele está pedindo para você achar a alternativa incorreta. Letra C. O desgaste físico normal esperado, que depende de fatores como o número de turnos, durante os quais o ativo será usado, e o programa de reparos e manutenção, são considerados na determinação de vida útil de um ativo? Claro. Então, todo bem, ele tem uma capacidade produtiva e ele vai durar mais. Quanto mais, se ele tiver um desgaste físico normal esperado, porque está sendo utilizado mais, então, por exemplo, uma empresa que trabalha num turno de 8 horas ou 9 horas, a vida útil desse bem irá ser maior. Estimando, por exemplo, a capacidade produtiva, né? Ou mesmo o desgaste do próprio bem. Agora, se essa empresa, por exemplo, começar a utilizar essa mesma máquina em 2 turnos ou 3 turnos, ou ela trabalha praticamente 24 horas direto, a estimativa que seria maior do tempo de vida, ela vai se reduzir, ou seja, vai diminuir. Por quê? Ela tem uma capacidade máxima de produção, de tempo de vida útil, ou pode ser qualquer outro tipo de ativo. Então, o fato de o bem estar sendo usado, o desgaste físico normal esperado, que depende de fatores como o número de turnos durante os quais o ativo será usado e o programa de reparos e manutenção, são considerados, sim, na determinação de vida útil de um ativo. Então, essa frase está correta. Letra D. O valor residual de um ativo pode aumentar? Sim, pode aumentar. A despesa de depreciação será zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. O que está falando aqui? Olha, se eu tenho um valor residual, pode alterar. Mas se a depreciação será zero, não vou depreciar se o valor residual que eu tenho registrado, que eu considero do meu ativo, for praticamente igual ao valor que está contábil, né? Então, valor residual é 100, valor contábil é 100, então eu não deprecio nada. Eu estou considerando que não há nada a depreciar ou já chegou o meu limite de depreciação. E o valor residual seria um valor que eu não vou depreciar, ou seja, é um valor que é o valor residual, é o valor considerando o valor do contábil, do ativo, né, do item, já considerado toda a sua depreciação. Tá? Então, valor residual de um ativo pode aumentar? Ele pode, sim. Ele pode aumentar, por exemplo, se houver estudo onde comprove que o valor desse ativo é maior. Então, o valor residual ele vai aumentar, né? Ou pode ser uma estimativa que existe um valor contábil, existe uma base para depreciação, mas verifica-se que o valor residual ele é maior. Então, pode ser feito esse ajuste. Então, a despesa de depreciação será zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ao superior ao seu valor contábil. Tá? E mesmo se eu tiver um valor residual que eu considere maior que o valor contábil, aí é mesmo que realmente não haverá despesa de depreciação, né, a ser reconhecida.
Por quê? Os novos conceitos da contabilidade, antigamente, pegava-se o valor do bem e falava assim, ó, vamos depreciar isso em 10 anos, 5 anos, 8 anos, 25 anos, e fazia-se a depreciação. Hoje, pode ser feito assim? Pode, mas pode-se verificar se após o prazo determinado que haverá depreciação do bem, haverá um valor residual. Ou seja, vamos dizer, eu compro um bem por 10 mil e o período de estimativa dele de vida útil será de 10 anos. Mas eu considero que no final dos 10 anos, ele vai ter ainda um valor residual na contabilidade que valerá mil, por exemplo. Então, o valor depreciável que eu vou pegar é de 9 mil, né? Agora, se chegar a um ponto que esse valor residual, ele considerando a depreciação já realizada, e aí, se eu pegar o valor total do bem menos a depreciação e esse valor residual for menor que o valor residual estimado, então eu vou parar de depreciar, né? Ok? Tá bom? Então, a questão número 30 do primeiro exame de suficiência do técnico. Vamos a uma outra questão, a questão número 36. Uma empresa industrial assinou um contrato a preço fixo, de construção de um bem para entrega em 26 meses. Antes de iniciar a produção, percebeu que era provável que os custos totais do contrato superariam a receita total do contrato. Diante deste fato, e com base na NBC 17, né, TG 17, que trata dos contratos de construção, a perda esperada deverá ser reconhecida quando? Imediatamente no resultado. O que está falando aí? Está falando o seguinte, você fez um contrato de um preço fixo de construção. Aí nós vamos falar assim, ó, vamos dizer assim que você fez um contrato. Ó. Então, o valor da minha venda, ou a receita a longo prazo, nesse contrato, seria 100. Mas então, isso aí não está falando, ó, a questão não está falando sobre o valor, mas aí eu estou colocando o valor para a gente entender. Então, assinou o contrato a preço fixo, então vamos colocar 100, que você vai construir um bem. Você vai entregar esse bem em 26 meses. Então, prazo 26 meses. Então, aqui seria o valor do bem, valor da venda. Né? Então, 100 milhões, 100 reais. Né? Antes de iniciar a produção, percebeu que era provável que os custos totais do contrato superariam a receita total do contrato. Então, o que está falando? Olha, eu fiz um contrato onde eu coloquei um preço fixo de venda, só que depois que eu assinei o contrato, já está feito o contrato. Mas eu percebi que os custos totais do contrato superariam a receita total do contrato. Então, eu tenho um valor que eu fechei que o meu custo vai ser maior. Então, vamos dizer assim, que vamos estimar aqui que o valor da venda, o valor do contrato seria de 100. E o valor total do custo seriam 110. Certo? Ora, a projeção que eu vá vender a 100. Né? Existe contrato assinado. Só que o meu custo será 110, ou seja, já vou ter prejuízo. Independente de eu reconhecer isso à medida que for acontecendo o tempo. Ou seja, concomitantemente, à medida que for evoluindo o tempo, o período, vai reconhecendo a receita e despesa, eu já sei que eu tenho 10 a mais de despesa do que eu vou receber. Então, nesse caso, a diferença, não o todo, mas a diferença, eu já reconheço no resultado, né? Isso aí como uma perda. Por quê? Esse ativo aqui, ó, ele vai ficar lá
ele vai ficar no passivo, não vai ser reconhecido no mesmo momento. Porque eu fiz um contrato que esse bem será entregue em 26 meses. Então, esse bem pode ser um prédio, pode ser um apartamento, pode ser uma máquina. À medida que for passando o tempo, eu vou reconhecendo isso. Mas, por enquanto, isso aqui vai ficar no meu passivo circulante, uma parte, e passivo não circulante. Né? Ok? E à medida que eu vou tendo custo, isso aqui eu vou reconhecendo esse valor como receita e esse valor aqui proporcional, ou 100, né, como resultado. Resultado, custo, né? Okay? Um menos o outro seria o meu lucro, mas no caso desta empresa, ela fez um mau contrato. Ela fez um contrato onde ela vai receber 100 e vai gastar 110. Então, ela já apropriou os 10 como resultado. Tá? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos à questão. Olha, vamos ler novamente. Uma empresa industrial assinou um contrato a preço fixo para entrega em 26 meses. Antes de iniciar a produção, percebeu que era provável que os custos totais do contrato superariam a receita total do contrato. Diante deste fato, e com base na NBC, que trata dos contratos de construção, então a gente está falando específico, né, de contratos de construção, a perda esperada deverá ser reconhecida imediatamente no resultado. É a perda, tá? Não é todo o custo. Ah, o custo será de 110, então vou reconhecer 110. Não, é a perda neste contrato, né, neste negócio, que será reconhecida imediatamente no resultado. Ok? Então, aí é a NBC, a questão número 36 do primeiro exame de suficiência de 2012. Então, assim sendo, nós encerramos uma sequência de questões, né, que tratam sobre teoria da contabilidade. Na aula passada e nesta aula, nós revisamos, né, apresentamos todas as questões, né, que caíram no exame de suficiência do primeiro 2011, do segundo 2011 e no primeiro 2012. Então, todas essas questões foram resolvidas aqui e explicadas, aliadas à base de teoria. Algumas comentadas em cima das próprias questões e algumas apresentadas nos slides, né, que envolvam os princípios de competência e itens importantes aí. Então, a gente espera que tenha ocorrido uma contribuição para que você possa ir bem aí no exame de suficiência que vai acontecer em breve, breve mesmo. Continue estudando e muito sucesso, boa prova, que todos que têm esse objetivo consigam atingir, ok? Espero que eu tenha contribuído de uma forma positiva para os seus estudos. Um abraço, boa noite. Muito obrigado pela participação.